Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Você está no meu canal, Eduardo Souza. Desde já eu peço a você que não é inscrito para se inscrever neste canal. Você que já é inscrito, você possa curtir, compartilhar e comentar para que este vídeo ele possa ter relevância aqui no YouTube. E como eu disse, você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber as novas notificações quando aqui subir um vídeo no YouTube. Como vocês viram na capa, eu vou falar sobre a Reforma Protestante, que completava 500 anos em 2017. Nesta data, neste ano, o meu amigo e irmão Ivanildo Mendes escreve esse livro, 500 anos do protestantismo, uma breve história da Reforma. Foi prefaciado pelo Dr. Glauco Barreira Magalhães Filho. O irmão Ivanildo ele é formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Ele é bacharel em teologia e professor de teologia. Ele escreve esse livro mostrando para nós os movimentos que existiram antes da Reforma e durante a Reforma, que contribuíram para a Reforma Protestante. O primeiro movimento foi dos místicos cristãos. Os místicos cristãos, eles eram a favor de uma menor, digamos assim, institucionalização da igreja, que a igreja ela não precisava ser tão institucionalizada e que cristãos eles podiam se chegar a Deus através da graça, sem intermediários, sem relíquias, sem matérias, coisas materiais. Eles pregavam muito isso e isso conseguiu influenciar muitos. Entre eles, um dos mais conhecidos foi Tomás de Kempis, ou Tomás a Kempis, que escreveu esse livro, que também depois eu posso até comentar sobre ele. Já li, posso relê-lo. Imitação de Cristo, né? Que fala como se fosse uma conversação, uma oração, né? Da alma humana, da sua própria alma com Deus. Então os místicos eles defendiam isso. E a gente vê uma similaridade com a doutrina protestante, da Reforma Protestante, que era o sacerdócio universal, que dizia que todos poderiam se chegar a Deus sem intermediários, que só por meio de um mediador, que era Cristo Jesus. O outro movimento, né, relevante, logo depois desse aqui, foi o movimento conciliar, no final do século XIV, próximo já do século XV. Esse movimento conciliar, eles acreditavam que não deveria haver uma autoridade papal, até porque nesse período haviam três papas, né? Havia três papas na verdade. Estes três papas eles ficavam divergindo entre si. Então esse movimento pregava, né, contra a autoridade papal, que deveria haver concílios, e esses concílios, o que fosse decidido nesses concílios, ficava sobre, né, a autoridade papal. Nós que vivemos numa época que temos dois papas, né, que é o Bento XVI e o Francisco, nessa época haviam três papas que pensavam totalmente diferente um do outro. Então eles defendiam que a autoridade papal ficasse abaixo, digamos assim, das autoridades dos concílios, daquilo que fosse decidido nos concílios. Então esses eram alguns movimentos. Existiram também pessoas naquela época, né, período antes da reforma, já no século XIV, como John Wycliffe, na Inglaterra, que foi considerado a estrela d'alva da reforma, né? John Wycliffe, ele na Inglaterra defendia que clérigos, né, eles não poderiam se manter no cargo de forma imoral. Todos deveriam ser afastados, ou seja, não deveria haver essa questão política dentro da igreja. Também se posicionou contra a autoridade papal, levando em conta que a Bíblia, a palavra de Deus, era a autoridade máxima e que Cristo e não Papa era o chefe da igreja. Isso pensava John Wycliffe. Também tivemos John Hus, né, que ele nasceu no que hoje nós conhecemos como República Tcheca, já no século XV. Ele é considerado o profeta da reforma. O próprio Martinho Lutero disse, né, que John Hus, na verdade, Martinho Lutero pertencia ao movimento Hussitas, né, era um dos Hussitas, porque ele acreditava que o John Hus ele tinha sido, né, um pré-reformador. E Lutero
ele fez até a associação de suas últimas palavras a ele, como se aquilo que ele tinha falado antes de ser incendiado, John Hus, se referia a Martinho Lutero. O que foi que John Hus diz antes de ser incendiado? Hoje vocês irão queimar um ganso. Ganso é Hus na língua tcheca. Porém, daqui a 100 anos, vocês irão escutar um cisne cantando. Vocês não irão queimá-lo, mas terão de ouvi-lo. E 100 anos depois dessa frase, desse dito, implodiu na Europa a reforma protestante. Por isso que Martinho Lutero ele fez essa associação, que ele era o cisne que eles tentariam, digamos, queimar, mas não conseguiriam. Após, o John Hus, veio o Jerônimo Savonarola. Jerônimo Savonarola, ele pregou ali em Florença, na Itália. Também foi um pregador altamente ousado. Eu vou deixar aqui o card, para que vocês possam também assistir o vídeo que eu fiz sobre Jerônimo Savonarola de forma mais detalhada. Era um ousado pregador ali da Itália, que pregava contra a decadência da igreja, contra os padrões imorais daquela sociedade, contra governos inescrupulosos, contra a ostentação das riquezas, e entre outras coisas. E aquele homem ali na Itália, ele também pode ter sido considerado um pré-reformador. Ele aplanou, digamos assim, a reforma, porque a sua mensagem saiu correndo por toda a Europa através de Jerônimo Savonarola. Quando Jerônimo Savonarola foi executado, Lutero já tinha nascido, era um jovem, ainda era muito novo, já tinha nascido, talvez tenha ouvido falar dele, mas foi muito próximo ali de Lutero a sua morte. A reforma surge, a reforma protestante, ela eclode quando Martinho Lutero, ele fixa as 95 teses ali no castelo, na capela do castelo de Wittenberg, contrariando as indulgências. As indulgências, digamos assim, eram formas de cobranças para que as pessoas fossem salvas. Então, quem pagava indulgência era parcialmente ou totalmente, segundo a doutrina deles, salvo, segundo a doutrina católica. Então, Martinho Lutero, vendo isso, ele prega as 95 teses contra as indulgências, e a partir desse dia se considera que a reforma protestante ela iniciou. Poucos anos depois, Martinho Lutero ele foi convocado, por uma bula papal, para que se apresentasse ao Papa e ali negasse as doutrinas que estava pregando. Martinho Lutero, em vez de ir até o Papa, ele faz uma fogueira e joga aquela bula papal, na fogueira. E nesse período ele foge para que não fosse morto, é refugiado. E onde ele estava, ele escreveu várias literaturas, conheceu a sua esposa, Catarina von Bora, E 30 anos depois de tudo isso que ele fez, ele chega a falecer, Mas depois ele revoluciona a Europa inteira. A Europa inteira ouve a mensagem da reforma protestante. Mas 30 anos depois da reforma ele morre, dizem que foi morte natural. E pouco depois ali de Lutero, já no período contemporâneo de Lutero, vieram também outros reformadores, como aqui no livro fala, Zwingli, Calvino, Menno Simons, Calvino e Zwingli, eles eram da Suíça, Um era em Genebra e outro em Zurique. Eles também escreveram muito, sobre a questão da reforma protestante, porque eles tinham muitos pensamentos semelhantes ao de Martinho Lutero. No meio também surgiram, ou digamos assim, se evidenciaram os anabatistas. Eles, diferente dos reformadores, eles conclamavam ao povo a uma reforma mais radical. Eles diziam que aquela reforma ela estava incompleta, então o povo deveria para uma reforma mais radical e voltar, digamos assim, aos princípios, aos primórdios da igreja cristã. Por causa dessa mensagem, tanto eram perseguidos pelos católicos, como também perseguidos pelos protestantes. O que é que eles tinham em comum, esses reformadores? Os 5 solas, da reforma protestante, que o primeiro é sola fide, que significa somente a fé,
né? Que quer dizer que a salvação é somente pela fé. O segundo sola é o sola Scriptura, somente a Escritura. Significa que a autoridade máxima são as Escrituras Sagradas, não o Papa, né? Não os concílios. O terceiro sola é sola Christus, somente Cristo. Significa que somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens, e que agora todos nós podemos ter acesso a ele sem terceiros intermediários, conhecido também como sacerdócio universal. Ou seja, nós não precisamos mais de nada e de ninguém para chegarmos a Cristo. Por isso que eles diziam que o mediador entre Deus e os homens era só Jesus Cristo. O quarto sola é o sola gratia, ou somente a graça. Significa que a salvação é gratuita, é um dom gratuito de Deus, ou seja, você não precisa pagar pela sua salvação, você não precisa pagar indulgências para ser salvo. A graça de Deus é quem te salva. E o último sola era o soli deo gloria, ou somente a Deus glória, significando que nada e ninguém mereceria glória, mereceria adoração, senão a Deus, né? Então, esse livro, como eu disse, ele é sucinto. Se for falar cada detalhe aqui do livro, esse vídeo ele será infinito. Eu falei de forma sucinta, né, bem resumida sobre o livro, mas se você de alguma forma tem interesse de conhecer esse livro, de conhecer mais sobre a Reforma Protestante, eu até aconselho você que é cristão, você que é evangélico, conheça mais sobre a Reforma Protestante, porque você vai ver o quanto o que nós fazemos hoje, muitas coisas, é fruto dessa reforma. Como eu disse no início, ela conseguiu revolucionar, né, não somente o mundo daquela época, como também até nos dias atuais. Nós vemos fortes indícios da reforma protestante. Então é um livro muito bom, é um livro sucinto. Eu fui mais sucinto ainda do que o livro, mas apesar de ser sucinto, ele é riquíssimo em detalhes, né? 500 anos do protestantismo, uma breve história da Reforma Protestante. Então, se você se interessou por esse livro, né, você deseja adquiri-lo, eu vou colocar aqui na descrição os contatos virtuais do irmão Ivanildo Mendes. Talvez eu acho que ele ainda tem exemplares, para que você possa falar com ele e adquirir, né, para que você possa se inteirar no que aconteceu no século XVI, com Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino e os anabatistas, né? E os anabatistas, esses homens que revolucionaram, modificaram ali a mentalidade daquele povo, né? A mentalidade daqueles circunscritos, né? Das pessoas que estavam ali em volta e que vem até os dias atuais, né? Muito triste, nós vemos pessoas dizendo hoje em dia que eles não têm compromisso nenhum com a reforma protestante. Nós sabemos que se não fosse a reforma protestante, talvez nós não estaríamos lendo nossa própria Bíblia na nossa língua materna, talvez não acreditássemos que Cristo, somente Cristo é a salvação, que somente é por meio da graça, que só Deus devemos prestar glória, né? Que só Cristo é o mediador entre Deus e os homens, que só a Escritura é a autoridade máxima. Então, esse livro, ele nos dá, né, digamos assim, bastante munição argumentativa para nós mostrarmos o quanto a Reforma Protestante ela foi importante para a história não só religiosa, mas também para a história da humanidade. Então, o meu vídeo é este. Eu peço a você que não é inscrito, que ficou aqui até o final, que você possa se inscrever, ativar o sininho, né, para que você possa ser notificado de outros vídeos. Você que também é meu amigo, curte esse vídeo, comenta, compartilha, para que nós possamos ter relevância aqui no YouTube. Obrigado pela atenção e até a próxima.